fazendo. Tomara que em algum momento o juízo se restabeleça. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Muito bem, vamos aprofundar o assunto então aqui na Rádio Bandeirantes, né? Como fazemos sempre, convidando para conversar conosco especialistas no assunto, professor, doutor, coordenador do programa de pós-graduação em Economia Política da PUC de São Paulo, ex-presidente do Conselho Federal de Economia, professor Antônio Corrêa de Lacerda, está conosco nessa manhã. Mais uma vez, vou começar perguntando para o senhor sobre a reforma tributária, né, que é a grande notícia da semana, pelo menos da boca do ministro da Fazenda, de que há e haverá um esforço para aprovação, principalmente no que diz respeito ao consumo, ainda no primeiro semestre desse ano. A gente sabe que todos os governos tentam isso, na chamada lua de mel, né, quando há ali um capital político para ser gasto. O senhor acredita que dessa vez vai para frente a reforma tributária? E que reforma tributária vem por aí, professor? Bom dia. Bom dia, é uma satisfação falar com vocês. Eu acredito que sim, haverá avanço na reforma tributária por dois motivos principais. O primeiro é que esse tema já vem sendo preparado por uma equipe de especialistas em tributação de vários setores, né? No âmbito da campanha eleitoral, já houve debates que aprofundaram, amadureceram o tema, né? E a incorporação do Bernard Api, que vinha trabalhando nesse grupo, né, à equipe econômica, agora com a tarefa específica de conduzir a reforma tributária, vai dar elementos para a negociação com os setores da sociedade e também com o Congresso, não é? Há um tema sensível, por exemplo, a tributação, o imposto de renda, né? É preciso ficar claro o seguinte: o último reajuste da tabela do imposto de renda foi realizado em 2015, governo Dilma. De lá para cá, governo Temer e governo Bolsonaro não promoveram o reajuste da tabela do imposto de renda. Como você tem o princípio da anterioridade, significa que em 2023 não é possível alterar a tabela do imposto de renda. Então eu entendo que uma proposta do novo governo de corrigir essa distorção se dará ao longo do mandato. Infelizmente, por razões técnicas, não será possível realizá-la agora. E há um consenso nesse grupo que discute reforma tributária em vários setores da sociedade que o nosso sistema é regressivo. Então, na verdade, você tem que corrigir para cima, né? Quer dizer, tributar as maiores rendas de forma a desonerar a classe média, por exemplo, e os mais pobres, né? Mas isso será feito agora no âmbito, ao longo do mandato, porque você pode corrigir a tabela de imposto de renda mediante medidas específicas e ainda promover uma reorganização desses impostos. O governo está há 2 meses no poder, né, e a gente não tem como cobrar as distorções que se acumularam ao longo dos últimos anos. Então, eu entendo que o governo, a equipe econômica está no caminho certo. Nós temos gente competente que foi nomeada na equipe econômica, especialistas em cada assunto, e que certamente trarão esse desempenho. Quando se fala em arcabouço fiscal, a gente poderia falar também em novas regras fiscais ou qualquer coisa. O arcabouço fiscal diz a respeito do conjunto, desde a tributação até determinadas regras. Por exemplo, o teto de gastos, que aliás foi rompido não pelo governo que está entrando, pelo governo que acabou de sair, não é? Houve um estouro das metas fiscais ao longo dos últimos 4 anos que superaram 800 bilhões de reais. Então, o teto de gastos, a emenda constitucional 95, é natimorta, porque ela jamais foi cumprida efetivamente. Então, é preciso resgatar a credibilidade das regras fiscais, desse arcabouço fiscal, de forma a permitir a sustentabilidade da relação dívida pública-PIB. É disso que estamos falando. E, obviamente, como é que se faz isso? Cortando gastos? Sim, cortando gastos desnecessários. Existem incentivos, por exemplo, fiscais que precisam ser revistos, né? E existem isenções tributárias absurdas, né? Por exemplo, a nossa, já citada aqui, a nossa tabela de imposto de renda, ela prejudica quem ganha menos, quer dizer, é exatamente uma distorção. No bojo da reforma tributária como um todo,
o Brasil tem uma outra distorção, que é o excesso de impostos indiretos, ou seja, aqueles que são cobrados sobre os produtos. E que produtos são esses? São produtos, inclusive, da cesta básica, que, de novo, vai onerar o quê? Quem ganha menos. Então, são distorções que terão que ser corrigidas ao seu tempo. Como lembrou o ministro Haddad, o primeiro foco será a tributação sobre consumo no primeiro semestre e, na sequência, esse rearranjo, né, da estrutura tributária junto com as regras fiscais complementares. Professor, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Essa questão da reforma tributária sempre empacou porque os governos não admitem perder receita, né? Não admite nenhuma solução que implique numa perda mínima que seja de receita. Isso eu me refiro à União, me refiro aos estados e também aos municípios. É por isso que empacou. Há duas propostas, inclusive uma delas elaborada pelo Bernardo Api, no Congresso Nacional, duas propostas de reforma tributária. Eu sou muito cético com relação às possibilidades de aprovação de uma reforma que de fato atenda ao interesse da população, sobretudo dos mais necessitados. Mas eu gostaria de saber do senhor, das duas propostas colocadas no Congresso, qual aquela que mais, digamos assim, mais atende às intenções do atual governo? Eu entendo que até pela escolha do Bernardo Api, que foi um dos artífices, né, da emenda constitucional no 45, muito provavelmente o governo usará como base a emenda constitucional 45 com aperfeiçoamentos. Então, eu acredito que o resultado final tenderá a ser nem a 45 nem a 110, as duas propostas que estão no governo, mas uma terceira proposta que abarque questões comuns a essas duas propostas e que possam avançar em outros elementos. De fato, a questão da economia política, Cláudio, que você acabou de lembrar, é o fundamental. Por que há 30 anos no Brasil se fala em reforma tributária e, na verdade, você nunca teve uma reforma tributária para valer? Aliás, essa não é uma característica única do Brasil. Outros países enfrentam o maior problema. Qual é o tema central? Todos somos favoráveis à reforma tributária, mas todos têm a expectativa de pagar menos. E, obviamente, isso não se sustenta. Então, você tem que corrigir distorções e isso implica coibir privilégios. Não é? Então, você tem que ter uma correlação de forças no âmbito da sociedade, né? Empresários, trabalhadores, a sociedade civil, que reflita no Congresso, que de fato é quem vai decidir isso, de forma a corrigir, mesmo que gradualmente, essas mazelas, né? Essas distorções que há no nosso sistema tributário, que é sabidamente extremamente complexo, é ineficiente, porque ele permite várias brechas, né? E, além disso, injusto, né? por exatamente conter essas distorções. Professor, Sônia Blota aqui, um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. E eu gostaria de voltar na questão do arcabouço fiscal, porque o governo promete acabar com o teto de gastos, né, que já vinha combalido, e substituir exatamente por um novo arcabouço fiscal. O senhor concorda com essa linha, né, do jeito que ela está sendo desenhada e como, afinal, na sua opinião, seria esse novo arcabouço? O governo não erra em já ter anunciado? Esse é o contraponto que eu gostaria de discutir com o senhor. Perfeito, Sônia. Eu entendo que é uma forma de transparência, né? Ninguém gosta de ser surpreendido, né? Como nós, como cidadãos, como agentes econômicos, né? Que é um nome que se utiliza para consumidor, para produtor, porque, Sônia, quando se fala em mercado, né? É preciso ficar claro que o mercado, da forma como ele é geralmente retratado, se refere ao mercado financeiro, né? Mas o mercado é muito mais do que isso, né? O mercado é o mercado consumidor, é o mercado produtor, não é? É a sociedade civil, e todos nós temos que ser ouvidos, e todos nós temos um papel relevante na economia. Então, o arcabouço fiscal, ele deve agradar não apenas o mercado financeiro, mas o conjunto da sociedade. E de que forma? De forma a definir determinadas regras gerais que não anulem a capacidade da política fiscal, que foi exatamente o que ocorreu com a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, o teto de gastos, instituído no final de 2016, ele, na prática, se transformou numa restrição ao investimento.
Na verdade, assim, o Executivo, o governo Temer e Bolsonaro, que se seguiu a emenda constitucional 95, cortou programas sociais, cortou investimento em infraestrutura, educação, saúde, mas os gastos correntes continuaram crescendo. Então ele não funcionou. E além disso, o teto se estourou em muitos anos, né? Ao longo de todos os anos houve estouro do teto, agora amenizado com a PEC da transição, que portanto permite um certo fôlego para que você possa iniciar um novo governo, ampliar um debate em cima da questão da reforma tributária e do novo arcabouço, das novas regras fiscais, de forma a dar uma previsibilidade. Esse é o ponto, né? Todos nós gostamos de previsibilidade, na nossa vida pessoal, na nossa empresa, né, na sociedade, de forma geral, nós queremos ter alguma previsibilidade de estabilidade econômica, né? Então é isso que está em jogo, e eu entendo que as ações desse início de governo, que é bem recente, elas vão nesse sentido. E na medida em que isso for ficando mais claro, também a confiança no governo, na equipe econômica, tenderá a aumentar. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, muito obrigado pela entrevista aqui nessa manhã para o Jornal Gente, esclarecendo alguns pontos para nós. Os ouvintes perceberam aí ao fundo que tem uma reforma acontecendo aí próximo do professor, mas não é uma reforma tributária essa é uma reforma com furadeira, né, martelo e tudo mais. Aqui no vizinho também tem, viu, professor? Se vocês ouviram um barulhinho aqui, deu para ver que é uma reforma de verdade. É o rádio ao vivo. Isso é o rádio ao vivo. Esse novo mundo nosso virtual tem a comodidade da gente se conectar aqui como estamos, né? Cada um nos seus lugares, mas também tem o desconforto de que, no meu caso aqui, eu estou no escritório que o vizinho está fazendo uma reforma. Essa reforma que sai também, do papel, viu? Né, professor? Essa aí sai do papel, né? Essa é uma reforma imediata. Você vê que ela é obtida literalmente na martelada. Tá certo. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, foi um prazer ouvi-lo. Até uma próxima. Tchau. Da mesma forma, até mais.